Fala pessoal que acompanha o canal Brilhante Nerd, bem-vindos mais uma vez. No vídeo de hoje eu trago algumas dicas para você que quer adquirir um smartphone novo. O que você deve procurar no smartphone, quais os quesitos que você precisa buscar no smartphone para adquirir os mesmos. Claro, depende da utilidade de cada um. Mas antes de continuarmos com esse vídeo, eu peço para você que é novo aqui no canal, aproveita para deixar a sua inscrição, isso mesmo, inscreva-se no canal, ative também o sininho de notificações e deixa aquele like no vídeo. Isso é muito importante para o nosso canal e para você também ser recomendado nos nossos próximos vídeos, ok? Então vamos à dica número 1 para você adquirir o seu smartphone. Qual smartphone eu devo adquirir? Por onde eu começo? Bom, o primeiro requisito é o seu design. O seu design ele é muito importante na hora da escolha de um smartphone. Claro, não é ele que vai definir se você vai comprar ou não o smartphone. Mas é interessante para quem gosta de utilizá-lo, mostrar o smartphone bastante, tirar aquelas fotos no espelho, ter um smartphone com uma boa construção. Não somente design em si, mas uma boa construção. O que isso quer dizer? De que adianta você ter um smartphone muito bonito se ele é feito em plástico ou algo do tipo, algum tipo de plástico, e quando você coloca uma capinha e você tira, ele começa a remover ali as caixas que tem em volta da pintura daquele plástico, né? Aquele plástico meio que imitando metal. Então isso é meio ruim, acaba desgastando o telefone. É diferente, por exemplo, do Poco X3 que eu tenho aqui em mãos. Esse Poco X3 ele é feito de plástico, sim, só que é um material muito mais resistente que aquele plástico comum. É um material, tá, que ele quase que imita um vidro aqui na parte traseira e não deixa as marcas da capinha quando você coloca e remove ela. Então ele permanece com a aparência de novo se você sempre manter ele na capa. Então isso aqui é ideal na hora da escolha de um produto. Tá, o design desse aqui não é tão elegante, mas fique de olho na construção do seu dispositivo. Se vale a pena, se a traseira é feita de vidro, saiba assim e pense, será que eu vou ser uma pessoa que eu vou ser cuidadosa com esse smartphone com a traseira de vidro? Será que se eu deixar cair ele vai acabar trincando? Então tudo isso você tem que repensar na hora da compra, tá? É uma coisa que você tem que buscar bastante. Eu não tenho mais aqui em mãos, mas eu já falei aqui do Mi 11 Lite. O Mi 11 Lite é um smartphone que tem um design muito bonito e também é muito leve. Então ele tem uma construção boa, você consegue ter uma pegada boa nele na mão. Então com isso você tem menores riscos de queda, por exemplo, ou de danificar o aparelho. Ele é um smartphone que ele também tem a traseira ali em plástico, meio que uma forma bem trabalhada, parecendo um vidro também, tá? Mas infelizmente deixa algumas marcas de dedo. Quando você tem um smartphone que ele não é de vidro na parte traseira, ele deixa mais marcas de dedo do que uma traseira em vidro, certo? E dependendo da cor também que você vai ter. Por exemplo, o smartphone branco, ele já não aparece tanto essas marcas de dedo. Tudo é questão de escolha. Como a gente está falando de construção, né, design, então a gente tem que pular também para a parte da tela. Então você vai buscar por uma tela boa para o seu smartphone. Existem muitas telas aí no mercado. Tem a tela Super AMOLED, tem a tela IPS LCD, que você precisa saber algumas diferenças. A própria AMOLED ou Super AMOLED é uma tela mais econômica, onde as cores são mais vivas e o preto utilizado na tela, ele realmente é preto. Quando você vai abrir alguma imagem ou vai para alguma tela que tem cores pretas, ele apaga os pixels pretos, apaga tudo, apaga todos os pixels e deixa somente escuro, que aí fica a cor mesmo da tela, né? O preto da tela. Com isso você economiza mais bateria, então você tem aí uma economia maior de bateria no seu dispositivo, além dele trazer cores mais vivas e mais bonitas ao seu smartphone também. Então você ganha boa economia e cores melhores, qualidade melhor de imagem também. Mas é interessante você observar, não somente nessa tecnologia específica, mas também o tamanho da tela que vai lhe agradar. Se você quer uma tela grande, uma tela média, uma tela menor, então depende muito disso, assim como a sua resolução. É uma tela HD, é uma tela Full HD? Como é que é essa tela? Que resolução ela vai te proporcionar? Temos também o PPI e o DPI da tela. Para quem não sabe a diferença entre PPI e DPI e nem o que é PPI e DPI, eu vou informar agora para vocês. O PPI ele significa pixels por polegada. Os pixels eles definem a resolução da imagem que vai ser transmitida, seja no seu smartphone, notebook ou televisor. Então o PPI está presente na resolução da imagem que vai ser passada para você. Então se você quer uma imagem com ótima resolução, você precisa ficar de olho no PPI. Então quanto maior o PPI, maior a qualidade e a resolução final
que vai ser transmitida para você na sua tela. Já o DPI, ele determina a definição impressa de imagem por pixel. Logo, um DPI mais alto informa maior definição. PPI, maior qualidade, DPI, maior definição de imagem. Assim como você vai fazer uma impressão de uma imagem do seu computador, você tem a imagem ali, a qualidade ótima na sua frente, mas quando você vai fazer a impressão, ele pede a qualidade de DPI, a quantidade de DPI. Assim como quando você vai escanear um documento, por exemplo, ele pede ali a resolução de DPI. Quanto maior o DPI, maior o tamanho do arquivo, porém melhor a qualidade final. Então, ele vai te dar uma definição maior na hora da impressão, uma qualidade melhor na hora da impressão. Então, dessa forma que é transmitida para a impressão, é transmitida para o seu olhar, né, para a sua visão. Então, quando trabalha bem DPI e PPI, você tem uma qualidade absurda na sua tela, certo? Mas se você não liga para a questão de qualidade máxima, você quer uma tela boa, então busque pelo tamanho de tela ideal para você e buscar também saber a tecnologia da tela. Se ela for AMOLED, tem mais economia. No entanto, em caso de manutenção, a tela AMOLED é muito mais cara na hora de ser trocada. Já a IPS LCD tem uma qualidade muito boa, pode não ter uma economia tão grande quanto a AMOLED ou Super AMOLED, no entanto, ela te dá aí uma manutenção mais fácil posteriormente em caso de quedas ou trinco na tela também. E já que falamos de economia de bateria, você tem que pesquisar também sobre uma boa bateria. No mercado, hoje em dia, você já encontra baterias, smartphone com altas baterias, né? Alta quantidade de miliamperes. O que são miliamperes de bateria? Quanto maior a quantidade de miliamperes, maior o tempo de autonomia da bateria, maior o tempo longe da tomada. Então, se você vai adquirir um smartphone e ele encontra-se ali com 3.000 miliamperes, e você encontra um outro smartphone com basicamente as mesmas especificações, só com 4.000 ou 5.000 miliamperes, então esse smartphone vai ser melhor em bateria. Quanto maior a quantidade de miliamperes, maior a autonomia de bateria e mais tempo longe da tomada. Então, quanto mais tempo longe da tomada, melhor. Agora, de que adianta ter uma tela com ótima qualidade, ter uma bateria muito boa e não ter um bom desempenho? Então você tem que buscar um smartphone que tenha ótimo desempenho. Faça uma pesquisa antes sobre processadores de smartphones. Quanto mais atual o processador, melhor. Quanto mais recente o processador, foi bem mais trabalhado, com certeza. Então ele vai ser sempre melhor que o processador anterior. Busque por processadores atuais no seu smartphone. Existem muitos smartphones que são lançados, por exemplo, em 2021, mas que tiveram aí, né, o seu processador incluso, um processador de gerações passadas, de anos atrás, de 1 ano, 2, 3 anos atrás. Então, faça uma pesquisa em qual processador é mais recente e ele vai ser mais viável para você. Certo? Então busque processadores recentes, processadores mais potentes e também busque por boa memória RAM para se unir a esse processador. Hoje em dia uma memória RAM de 4 GB já ajuda bastante na grande maioria dos aplicativos básicos. Agora você que gosta de jogos, busque por smartphones com 6 e 8 GB de memória RAM. Esses quesitos serão importantes na hora de uma jogatina ou para você utilizar as suas redes sociais com bastante frequência. Você que utiliza muito e com muita frequência vai precisar de um bom processador e uma boa memória RAM. Daí a gente vai também para o armazenamento. Faça uma busca de smartphones que tenham um ótimo preço em relação ao seu armazenamento. Existem smartphones no mercado, eu posso citar, por exemplo, a Xiaomi, que traz smartphones com ótimo processador, ótima tela, sempre ótima bateria e também um ótimo armazenamento por um bom preço. Tem smartphones no mercado que você paga aí em torno de R$ 1.200 que trazem 64 GB de armazenamento, mas existem smartphones por R$ 1.200 que você consegue comprar com 128 GB de armazenamento interno. Então é muito importante você verificar o armazenamento do seu dispositivo também e principalmente se ele tem expansão para um micro SD. Então, se você vai adquirir um smartphone, você só pode adquirir um smartphone se tiver 64 GB de armazenamento. Por conta do preço ou algo do tipo, te agradou mais? Então, procure saber se ele tem expansão para micro SD, para o cartão de memória, para aí sim você expandir mais a sua memória. Mas fique ciente, é muito mais fácil você ter uma memória grande, um armazenamento grande no seu dispositivo e ainda ter expansão, do que ter um armazenamento menor e uma expansão. Por quê? No caso de você instalar mais aplicativos, é muito mais fácil você ter armazenamento maior. Dá para utilizar o cartão de memória para instalar aplicativos? Dá.
Só que aí você vai ter que ter um conhecimento mais a fundo sobre isso, sobre transformar o seu armazenamento externo em armazenamento interno e ter também um cartão de memória de alta qualidade. E aí o investimento que você fará será muito melhor você adquirir um smartphone já com armazenamento grande e também com entrada para micro SD. Isso é de extrema importância. E aí a gente vem para as câmeras também. As câmeras são muito importantes na hora de adquirir um smartphone. Se você, por exemplo, trabalha rotineiramente e precisa estar tirando fotos de documentos, escanear documentos pelo celular ou algo do tipo, a câmera pode ser de extrema importância para você também, assim como para muitas outras necessidades. Você que gosta de ótimas fotos, vídeos, fazer vlogs e tudo mais, utilizar para redes sociais, então você tem que buscar por ótimas câmeras. Não se iluda com câmeras absurdas de 108 megapixels. Ah, essa aqui é de 108 megapixels, 64, e aquela ali é de 12, então a de 12 não é tão boa. Não. A resolução, ela vem através dos megapixels. Então, quanto maior os megapixels, maior o tamanho da imagem. Não quer dizer que tem melhor qualidade. Então, não adianta você adquirir um smartphone com 4, 5 câmeras e não ter uma boa qualidade. Você tem que fazer a pesquisa sobre os sensores que são utilizados naquele smartphone. Dê uma pesquisada antes nos modelos de smartphone, os testes de câmeras que temos na internet. Faça sempre uma boa pesquisa antes de adquirir o seu aparelho. Verifique os comentários desses vídeos das pessoas que já utilizam esses aparelhos, se elas têm elogios sobre as câmeras do aparelho ou se elas têm críticas. Então, faça essa busca antes. Megapixels só quer dizer tamanho de imagem. Se você adquirir um smartphone com 108 megapixels e você tira uma foto em 108 megapixels, isso quer dizer que quando você colocar ele para, por exemplo, um computador ou um televisor, ele vai manter a mesma dimensão que ele tinha ali no seu smartphone. Então, do jeito que você vê no seu smartphone, você vai conseguir ver também no seu televisor. Eu não estou querendo dizer que as câmeras de 108 megapixels não têm boa qualidade. Vai depender do sensor que é utilizado ali e também do aplicativo que o próprio smartphone tem, né, que a fabricante deixa ali para trabalhar junto a esse sensor. Ele precisa ter boa compatibilidade e também as funções ideais para ter uma boa qualidade, claridade e tudo mais, entendeu? Então você precisa estudar todo esse conjunto. É por isso que eu reforço, é muito bom você procurar por vídeos que tenham os testes. Somente especificação não vai te dizer se a câmera é boa ou não. Existem smartphones com 48 megapixels que custam ali em torno de R$ 1.200 e smartphones com 48 megapixels que custam em torno de R$ 1.600. E aí você vai comparar os dois e às vezes o de 1.200 tem uma qualidade melhor do que o de 1.600 ou vice-versa. Às vezes até o investimento vai ser melhor por causa da câmera ou algo do tipo. Então vai muito de pesquisa para pesquisa, certo? Como eu falei, megapixels só quer dizer tamanho de imagem e não qualidade. Como exemplo, eu posso citar os iPhones da vida, que tem aí a grande maioria 12 megapixels na câmera principal, que eles dão pau em smartphones de 64 megapixels, porque eles têm melhor qualidade, não tem maior tamanho de imagem. Se você for colocar a imagem de uma foto de um iPhone, for querer colocar, por exemplo, em um banner, a qualidade pode não ser mantida. Né? Então a resolução não vai continuar sendo mantida ali na imagem, vai perder qualidade, certo? Ela vai ter uma boa qualidade para o seu smartphone, mas não para um banner, por exemplo. Então essa é a diferença entre megapixels, né, e qualidade de imagem, tá bom? Então você tem que fazer uma boa pesquisa antes disso, certo? Faça uma pesquisa também nas entradas que vem no dispositivo. Verifique se ele ainda vem com entrada P2 ou se ele vai precisar de um conversor, né, para você colocar na sua entrada USB para poder colocar o seu fone de ouvido. Verifique se o seu smartphone tem essa entrada ou o smartphone que você quer adquirir e se você vai precisar realmente dessa entrada. Se você vai precisar, é bom que o smartphone tenha. Isso é muito mais fácil e mais tranquilo na hora do uso, tá? E também verifique se a entrada de carregamento é tipo C, pois é uma tecnologia muito mais rápida que aquela padrão inicial que tínhamos no smartphone. Isso também é muito importante na hora do carregamento. Isso ajuda na hora do carregamento, dá mais velocidade de transmissão e também na hora de transferir dados para um computador, por exemplo, junto com o seu cabo USB, certo? Então, basicamente, essas são algumas especificações que devem ser buscadas antes de adquirir um aparelho, certo? Agora, se você também gosta de, por exemplo, rádio FM, é bom você pesquisar sobre isso. Nem todos os smartphones trazem consigo a rádio FM, então isso é muito importante para quem gosta, tá?
Então é isso, um videozinho básico aí explicando para vocês o que você deve pesquisar antes de adquirir um aparelho, para poder aí sim encontrar o aparelho em questão de acordo com o seu gosto. Avalie também o preço, verifique se vale a pena você adquirir aquele aparelho por aquele preço ou se existe outro mesmo que de outra fabricante, com mesmas especificações, mesma qualidade e quem sabe um preço menor, tá bom? Então é isso, valeu, espero que tenham gostado do vídeo, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!